Aleluia, Jesus. Começa uma palavra assim, os dois alicerces. Amém? Jesus, ele falou ali de dois alicerces. Ele fala assim, todo aquele, pois se escuta essas minhas palavras e pratica, assemelha o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram o vento, combater aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Então Deus, Mateus está falando assim para nós, que um homem ele construiu uma casa, mas só que ele fez essa casa firmada na rocha. Amém, igreja? Firmada em quê? Na palavra de Deus. Amém? A casa que esse homem construiu, ela foi edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Foi uma casa, vamos pegar aqui, né, do tempo de hoje, uma casa construída no tijolo. Amém? Aonde veio a tempestade, aonde veio o vento, e essa casa não caiu. Mas essa casa que Deus estava falando foi edificada na rocha. Então esse homem, para fazer essa casa, ele edificou ela na rocha. Que rocha, pastora? Em Jesus. Diga graças a Deus. Em Jesus. Porque, querido, quando nós edificamos a nossa casa na rocha, aleluia, vocês podem ver, às vezes assim ali, quando a gente vem de Uber, que o Uber vira para cá para pegar a cidade, nós vem na rodovia, vira para pegar a cidade, tem assim umas rochinhas lá, sabe, umas pedras, aonde ali nasce samambaia, nasce um tanto de coisa lá, ela permanece verdinha. Amém? E tem rochedo de água, que a água nasce ali, aquelas plantas, e dentro desses rochedos, dessas pedras que é edificada em pedra, mina água dentro daquelas pedras. Amém? Mas para derrubar aquilo lá, tem de ser com muita ferramenta, né? Se quando vai derrubar uma pedreira, que é tudo de pedra, tem que pôr dinamite, tem de pôr as coisas para derrubar. Amém? Então assim, é a mesma coisa a pessoa que edifica sua casa na rocha. Que essa rocha que eu estou trazendo para vocês hoje é o Senhor Jesus. Amém? Às vezes vem a tempestade, não é verdade? Vem os problemas, vem as dificuldades, as situações difíceis, mas quando que você edifica na rocha, né? Vocês edificaram na onde? Na rocha. Você não cai. Amém? Vocês não caem, porque às vezes pode ser todo tipo de situação, mas você está ali firme naquela rocha. Amém? Firme naquela rocha. Às vezes acontece o maior problema da sua vida, porque o inimigo, ele pega o nosso ponto fraco e ele começa a trabalhar. Amém, igreja? Aí nós ficamos assim tão assustados. Amém? Que às vezes nós perdemos a noção do tempo, perdemos o rumo das coisas. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, que nós somos alicerçados dentro da palavra de Deus, essa situação pode acontecer, mas nós não saímos do prumo de Deus. Nós não saímos da rocha. Amém, igreja? Por quê? Porque você é firmado em Cristo. Qualquer tipo de situação, seus pés estão firmes na rocha. Diga graças a Deus. Quem acha que vocês são dessa forma, que às vezes a coisa está ruim, está puxando para um lado, está puxando para o outro lado, mas você está ali alicerçado, amém? Dentro da palavra do Senhor. Às vezes você está quase caindo, mas você fala, oh, tem Cristo na minha vida. Aí você coloca-se de pé. Porque os problemas vêm,
as murmurações vêm, amém? O perigo vem, mas nós temos de crer em Deus, nós temos de ter fé, nós temos de acreditar que o nosso Deus, Ele é soberano em todas as coisas na nossa vida. Diga graças a Deus. Ah, pastora, mas se acontecer alguma coisa com o nosso filho, a gente não aguenta. Mas quando você está alicerçado na palavra de Deus, você pode sentir aquele pacto, amém? Mas você tem que falar assim: eu creio em Deus, eu vou vencer. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Amém, querido? Porque você está alicerçado, né? Aleluia. Quando assim nossos filhos crescem, que eles arrumam namorado, amém? Tem muito pai assim que apavora. Você tem que estar alicerçado na rocha, amém? Você tem que ser pai, você tem que ser mãe para instruir os seus filhos, amém? Às vezes fica um filho rebelde, né? Começa a responder pai, começa a responder mãe. Mas nós temos que ficar alicerçado na rocha. Porque se você não ficar alicerçado na rocha, você não aguenta, você cai. Porque às vezes vem muita decepção para a sua vida, você não vai aguentar. Não é verdade, igreja? Mas mesmo que você passe ali aquela luta, mas você passa uma luta com confiança que Deus está no controle da sua vida. Pastor, o que é isso? Eu já passei situação fortíssima, igreja. Amém? Fortíssima. Sabe quando você passa uma situação assim, que simplesmente a pessoa chega para você e fala assim: ó, eu fiquei grávida. Não, eu perdi a minha virginidade. Amém? Se abala. Amém, querido? Mas você tem que ficar firme na presença de Deus. Porque se você não ficar firme na presença de Deus, o inimigo, ele pode te usar. Você pode partir, amém? Fazer coisas que não agradam os olhos de Deus. E quando tem pessoas do seu lado, a família, né? Que começa a falar, começa a julgar. Amém, querido? Você tem de segurar em Deus para você vencer todo tipo de situação. Coisa mais terrível do mundo é quando os médicos fazem reunião e te falam: ó, seu filho não tem mais condições. Tudo que nós podia dentro da medicina fazer, nós fizemos. Ele vai a óbito. Ali você trema a base todinha, igreja, porque dói. Pessoa desesperada não aguenta. Aí tem pessoas assim que ficam tão desesperadas que eles querem morrer, né? Se meu filho morrer, eu morro também. Naquele momento esquece que existe um Deus, que Ele pode fazer o milagre acontecer na nossa vida. Amém? Aleluia. Quando você vê uma pessoa sua lá no hospital, internado, entubado, né? E você vê naquele tanto de gente morrer. Só existe uma pessoa para a gente buscar o apelo, em Jesus. Ali que a nossa rocha, ela tem que estar firmada em Cristo. Em Cristo. Porque se nós não firmar, nós não chegamos em lugar nenhum. O inimigo vem tentar nos derrubar, tentar destruir a nossa vida, igreja. Amém? Vem assim para destruir. Quando aquele filho que é usuário de droga, ele chega e desacata sua mãe, que já teve isso dentro da nossa família. Minha mãe ficava chorando de ver as palavras que ele falava, mas nós colocamos ele na presença de Deus. Amém, igreja?
Mas nós temos de estar firmado na rocha chamada Jesus. Diga graças a Deus. Quando você olha para um lado, né? Eu acho que quando Moisés chegou ali naquele mar vermelho, ele olhava para um lado, olhava para o outro lado, olhava para o outro lado. Era só água, mais nada. E ele poderia desesperar. Falar assim, meu Deus, mas o Senhor falou para mim vir que esse povo, tirou esse povo do Egito. Agora nós chega aqui nesse mar, só vê água, mais nada. Como eu vou fazer? Ele poderia ficar desesperado. Aleluia. Ele poderia ficar desesperado, porque não estava vendo nada, não estava vendo solução. Só água. Mas ele confiava. A rocha que ele era firmada era na palavra de Deus. Eu creio que pensou, se o mesmo Deus que me trouxe nesse mar, Ele vai me tirar desse mar, dessa situação. E às vezes, querido, nós passamos na nossa vida essa situação, mas quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós temos a presença do Espírito Santo, a palavra fala assim que o Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele é uma pessoa que habita em nós. Amém? Quando nós temos Ele habitado na nossa vida. Amém, querido? Nós damos conta de passar certos desafios na nossa vida. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Fala santo, santo é o Senhor Jesus. Às vezes naquele momento você não aguenta a situação. Mas aqui Deus fala de uma palavra, que aquele homem, ele fez a casa dele na rocha. Ele alicerçou a casa dele na rocha. Diga graças a Deus. Diga aleluia. E quando veio, aleluia, o terremoto, quando veio as dificuldades, aleluia, quando veio os problemas, quando veio certa situação, amém? Ele sabia que ele estava seguro, que Jesus é a nossa segurança da nossa vida. Diga graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem certas situações que quando a gente vai no médico, que ele fala, né? Certa situação, certa enfermidade que está acontecendo na sua vida, você fica desesperado. Mas que Deus é esse que eu sirvo? Aí a gente revolta contra Deus, né? Não, eu vou largar disso, ai. Se eu vou na igreja, se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu estou doente. Amém, querido? Aí esquece que Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que Ele muda a situação da nossa vida. Amém? Ele muda, Ele contorna toda a situação. Basta nós estar firme na rocha. Amém? Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus na igreja. Uma vez nós estávamos aqui no monte, aqui perto de casa, nós chamava lá de monte, orando. Sai um homem lá do meio do mato, tudo de preto. Ele sai gritando. Amém, igreja? Comendo capinha, que trem. Drogadinho aquele homem. Tinha duas irmãs com nós e elas ficou apavoradas. Elas ficaram apavoradas lá, né? Gritando, o Melisérgio estava orando. Um homem veio, segurou no pé do Melisérgio, tanto que estava processo. E essas irmãzinhas ficou doida orando. Elas orou, foi bom que elas oraram, né? O medo fez elas buscar a Deus. E eu fiquei olhando aquela situação, falei, meu jovem, levanta.
No nome de Jesus, levanta. Nós vamos orar para você. Ele colocou de pé. Nós conversamos muito com ele. Orou para ele e ele seguiu o caminho dele. Deus passa a gente também no fogo. Amém? Às vezes você está assim, de repente a pessoa pode estar processa perto de você. E você tem de saber, discernir o que é de Deus e o que não é. Amém, igreja? Nem todo vento é de Deus. Tem o vento da carne também. Então nós temos que ter discernimento espiritual. Amém, querido? Então a pastora já viu muito exemplo, muito interessante. Um dia lá na igreja, Deus colocou as irmãs numa dificuldade muito grande. Porque estavam 2 irmãos da Assembleia de Deus e as irmãs. E eu fui lá dentro arrumar a janta para minha mãe. E um irmão, ele voou-se no dízimo da irmã e guardou o dízimo dela dentro do bolso da Miriam. E de repente ele pegou uma cadeira e queria sambar os irmãos no porrete. Eu vi só as irmãs gritando: o sangue de Jesus tem poder. Aí uma falou: pastora Terezinha, vem aqui. Eu larguei a minha mãe lá comendo sozinha, fui lá na igreja. Cheguei lá na igreja, o homem estava fazendo aquela bagunça. Eu disse: seu Carlinhos, devolve o dízimo para a irmã, põe essa cadeira aí e para de dar show. E ele ficou assim me olhando, assim: para de dar show, senão eu sou obrigada a chamar a polícia para o senhor. Amém? Eu falei: sabe por quê? Aqui tem autoridade. Eu sou autoridade dessa igreja. Eu falei: Satanás não vem fazendo graça aqui dentro desse ministério. Amém, irmão? Aí ele pegou, parou, ficou quietinho, acabou de assistir o culto. Nós temos de ter autoridade espiritual. Mesmo você está no meio das dificuldades da sua vida, você tem de ter autoridade espiritual. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Fala: santo, santo é o Senhor Jesus. Então, um homem que firmou a sua casa na rocha. Vocês têm de firmar a casa de vocês na rocha. Porque se você não firmar a sua casa na rocha, quando vem a chuva, vai derrubar a sua casa. Quando vier a tempestade, vai derrubar a sua casa. Nós vamos falar aqui do outro alicerce. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Esse homem aqui, o irmão Edson tinha chegado. Nós estamos falando de 2 alicerces. Aquele que firmou a sua casa na rocha, sobre a rocha. Aquele que firmou a sua casa em Deus. Nós temos que firmar nossa casa em Deus, amém? E agora nós vamos falar do outro. Aí no verso 26 fala assim: aquele que ouve as palavras do Senhor e compara-lo-ei o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ô irmão, glória a Deus, aleluia, Jesus. E aconteceu que, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Caiu, foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele outro homem, igreja, ele construiu a casa dele na areia. Amém? Areia. Ele construiu a casa dele na areia. E a Bíblia fala assim, aleluia, nos relata a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E desceu a chuva, e correram os rios, né? Assopraram o vento e combateram
aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Quando você, irmão, constrói a sua casa na areia. Pastora, quer construir uma casa na areia? Aquela pessoa que não sabe governar a sua casa. Amém? Aquela pessoa, querido, principalmente a casa espiritual. Amém? Porque, amados irmãos, amada irmã, a nossa casa, ela tem de ter alicerce, ela tem de ter base, ela tem de ter prumo. Amém? E quando você constrói uma casa na areia, eu acho que não dá para levantar pilares nela. Eu acho que não dá para aprumar a casa. No mundo espiritual também, é assim, dessa forma. Se você não buscar a Deus, se você, querido, não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, se você não construir essa casa espiritual, qualquer sopro que o diabo dá, você cai. A primeira coisa que você faz, vou desistir da igreja, eu não aguento mais. Não dou conta mais de ir na igreja, não. Amém? Qualquer sopro do inimigo, aí você já quer desistir das coisas de Deus. Aí você já fala, eu não posso ir para a igreja, não adianta mais. Eu estou indo para a igreja, a coisa está ficando pior. Aleluia. Mas quando a coisa está pior, é porque o milagre vai acontecer. Diga graças a Deus. Quando está tudo ruim na sua vida, você está levando desafio, é porque o milagre vai acontecer na sua vida. E assim, se você estiver nessa casa de areia, aleluia, o primeiro sopro que Satanás dá, você cai. Sabe por quê? Porque você perde a estrutura, a base. Amém, igreja? E você desanima de tudo. Você quer largar tudo. Você fala, eu não dou conta disso. Mas persevera. Persevera com Deus. Persevera na oração. Persevera no jejum. Amém? Não, mas meu filho está dando trabalho demais, eu não aguento. Aguenta! Aleluia! Porque você tem Jesus na sua vida. Você tem Deus na sua vida. A sua rocha é Jesus. A sua rocha é Jesus. Amém, igreja? Ah, a Tetê fala isso assim, é porque não é com ela. Ah, gente, a Tetê já passou tanta situação, mas eu não larguei Jesus por causa da situação. Falei, Satanás, você que vai me aguentar, mas eu vou para a igreja, eu vou fazer o meu jejum, eu vou buscar Deus, porque ninguém pode me tirar do amor de Deus. Ninguém. Eu falo com Deus, Jesus, eu quero morrer pregando na igreja ou cantando, mas eu quero morrer dentro da casa de Deus. Nada me abala. O trem pode pegar fogo, irmão, mas eu não abalo. Deixar Jesus por causa de Satanás, ele está destruído no nome de Jesus. Ele está destruído no nome de Jesus. Porque, igreja, nós somos assim, ó. Esse homem que fez essa casa na areia, tem pessoa dessa forma também. Você age na maneira do seu coração. Amém? Você ora de noite, quer que Deus te dá a solução à tarde. Você ora dentro de 5, 30 minutos. Você quer que Deus dá a solução. Mas não é dessa forma, não. Aí nós estamos na força do coração. Amém? Do coração. Aleluia.
Você quer ver o resultado ali naquela hora. Ah, Deus, eu não aguento essa situação. Amém? Mas Jesus também passou essa situação por causa de mim, por causa de você. E Ele estava ali naquela cruz. Ele falou assim: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que faz. Amém, igreja? E às vezes nós estamos nessa forma também. Amém? Nós estamos nessa forma. Mas nós temos de alicerçar a nossa casa. Nós não podemos alicerçar essa casa na areia. Nós temos de alicerçar a nossa casa na rocha. Acontece, dona Cláudia, Rabassurianda lá. Glória a Deus. O que a senhora passar com o seu filho, fica firme na rocha. Fica firme na rocha. Não desista. Não fala, não, vou deixar que eu não estou aguentando mais. Quando o trem torce mesmo, é porque Deus está no comando. Amém? E aí o que acontecer, nós temos de ficar firme, porque foi o agir de Deus. Foi o querer de Deus. Amém, querido? Mas nós temos de ficar na rocha. Na rocha. Nós não podemos sair da rocha. Amém? Nós temos de ficar firme. Firme com Deus, igreja. Firme com Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos ajuda. Não é verdade? Às vezes acontece tanta coisa na nossa vida, mas se você não tiver Jesus, você não dá conta de vencer a tempestade. Você não dá conta de contornar a situação. Diga graças a Deus. Por isso, amado, que todo dia eu peço o Espírito Santo para ficar ali 24 horas comigo. Abra a janela e fala, ó, Espírito Santo, 24 horas aqui com a pastora Terezinha. Amém? Essas guerras que está tendo aí fora, o povo fica atribulado, pensando. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, amém? Porque só Deus mesmo pode fazer a obra na nossa vida. Amém, irmão? Só Ele. Você tem que estar firme na palavra de Deus. Se o seu filho está dando trabalho, fica firme na palavra de Deus. Se está acontecendo alguma coisa no seu cônjuge, fica firme na palavra de Deus. Amém? Fica firme na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Viu, dona Lucimar? Deus falou assim, não tema, que Ele está com a senhora. Santo, santo é o Senhor. Não tema, que Ele está com a senhora. Deus está vendo tudo que a senhora está passando, que a sua família está passando. Amém, irmã? Fica firme. Fica firme. Não desista não, fica firme. Fica firme, Ele está vendo tudo. Os olhos de Deus, ó, está olhando assim, Ele está vendo tudo. Amém, irmã? Ele está vendo tudo. Não temas, que Ele está com a senhora. Não adianta a senhora correr do problema, que o problema vai com a senhora. Não, eu vou para tal lugar, mas lá, às vezes o problema fica até mais pior. Que às vezes, mas como é que está lá? Pensamento, né? Então, essa noite, o Espírito Santo de Deus, que não engana, Rabassuri anda lá, ele falou assim, ó, fala para minha serva, ai Deus, não tema que eu estou com ela. Tudo que ela está passando eu estou vendo. Tudo eu estou vendo. Amém? Porque Ele é um Deus que vê. Dona Cláudia também, tudo que a senhora está passando, Deus está vendo. Amém? Deus está vendo. Deus está vendo. Aleluia.
Santo, santo é o Senhor Jesus. Ele é um Deus de mistério, um Deus tremendo, um Deus poderoso, que Ele pode fazer um milagre acontecer na nossa vida. Aleluia. Deus manda falar para Eliede, aleluia, que Ele está examinando já as papeladas. Ele está olhando. Você parar de blasfemar. Às vezes você não recebeu a sua vitória, que às vezes você fala a palavra que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Amém? Que não agrada o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele vai mudar a vida do Arthur na hora certa. Fica preparado para você receber a sua vitória. Amém? Lucineide, não fica preocupada. Amém? Não fica. Deus é tudo. Essa dor de cabeça muito forte assim, às vezes que te dá, é mais preocupação. Coloca no altar de Deus. Coloca no altar de Deus. Amém? Que Deus está olhando tudo. Amém, querido? Quem vai firmar a sua casa na rocha? Então, vem aqui na frente, vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem aqui na frente para nós orar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Linda, né? Linda demais, bonita demais. Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus. Você fecha seus olhos agora. E nós vamos orar. Quem vai firmar a sua casa na rocha? Amém? Firma mesmo na casa de vocês na rocha. Amém? Pode vir um vento, ela está firme. Pode vir um temporal, ela está firme. Você pode balancear para um lado, balancear para o outro lado, mas você está firme. O vento pode soprar, mas você está firme. Amém, igreja? Vamos fechar os nossos olhos e concentrar agora em Deus. Senhor Deus e Pai que estás lá no céu, neste momento agora, Senhor, eu estou intercedendo por essas vidas, Pai. O Senhor agora toca com brasas vivas, com o aguento santo do seu altar, Pai. Se tiver algum irmão aqui precisando de uma libertação, precisando de uma cura, que o Senhor Deus agora toca. Oh Deus eterno, toca agora, Pai. Toca agora, Espírito Santo. Aquele demônio que oprime os irmãos, que sufoca os irmãos, Senhor Jesus, que traz dor, em nome de Jesus, o Senhor passa aquela espada de fogo, Deus. Vai passando agora aquela espada de fogo, e ele não vai resistir ao toque do Senhor. Toca, Espírito Santo, agora. Toca! Toca agora, Espírito Santo. Vai tocando agora. Vai tocando agora nas dores de cabeça, na dor no corpo, na dor, Senhor Jesus, no estômago. Em nome de Jesus, na alma, no espiritual. Toca, Espírito Santo, agora. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando agora. Vai tocando agora, Espírito Santo de Deus. Vai tocando agora e vai queimando. Vai queimando toda a ansiedade. Vai queimando toda a aflição. Vai queimando agora todo o mal que vai rodeando meus irmãos. Vai, manda fogo lá do céu. Destrói toda a fúria do inimigo. Destrói toda a fúria do inimigo, Pai. Ele não vai resistir ao poder de Deus. Toca, Espírito
Espírito Santo agora, toca agora nessas enfermidades. Deus, em nome de Jesus, na autoridade de Deus, na autoridade da palavra do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita no Cineide. Pai, repreende essa dor de cabeça da Lucineide. Repreende esse mal, Senhor Jesus, que está sobre a vida dela. Em nome de Jesus, espírito atormentador que veio atormentar a vida dela, trazendo essa dor de cabeça, sai agora da vida dela, sai agora da cabeça dela, sai agora, na autoridade de Deus, na autoridade da palavra do Senhor. Se for coisa do médico, meu Deus, o Senhor vai preparar um médico que vai passar um remédio acertado para elas, mas nós não aceitamos mais essa dor de cabeça dela. Em nome de Jesus, cobre ela com teu sangue, cobre ela, Senhor Jesus, com teu sangue, e que todo mal, Senhor, joga por terra pelo poder de Deus. Visita, Deus, essa senhora também. Pai, ela está vindo para a igreja, ela quer ser curada. Pai, todo espírito que atormenta ela, onde que ele está atormentando a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, manda fogo do céu, repreende esse mal, toca com brasas vivas na vida dela, Pai, e cura ela, vai curar, Espírito Santo, vai curar nela, em nome de Jesus Cristo, cura ela com teu vento santo, cura, Espírito Santo, cura ela, pelo poder de Deus, anjos ministrador, anjos de Deus, venha fazer uma ministração na vida dela, venha curar ela, pelo poder da palavra do Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é santo, nós sabemos que o Senhor é maravilhoso. Toca na vida da Dona Cláudia, puxa a Cláudia lá, toca na vida da Dona Cláudia, Deus, aleluia. O Senhor vai lá na casa da Dona Cláudia agora, vai lá na casa da Dona Cláudia agora, em nome de Jesus. Passa na casa da Dona Cláudia agora, visita aquele quarto que ela falou, que a vez ela vê culto passar lá. Meu Deus, se tiver uma entidade fazendo, Senhor, ela vê esse vulto, o Senhor passa lá dentro da casa dela agora, passa com aquela corrente de fogo, passa, Senhor, com aquela corrente de fogo, e na onde, Senhor Jesus, que esse preto velho do inferno te vê, Senhor Jesus, encostado lá na casa dela, o Senhor dá uma ordem em nome de Jesus, que ele vai sair de lá, esse encosto vai sair de lá da casa dela, e esse mal vai sair, ela não vai ter mais visão de ver, Senhor, porque o sangue de Jesus vai ser derramado na casa dela, vai limpar a casa dela, vai curar o filho dela, ela vai ver a mudança do Senhor, ela vai ver a obra que o Senhor vai fazer na vida dela, todo esse cansaço que ela sente, Senhor Jesus, essa tristeza, ela sente essa alma, ela se cansa, ela não volta, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, porque eu creio no Senhor Jesus. Amém, Dona Cláudia? A senhora tem diabetes, a senhora é muito calada, a senhora fica sufocada, isso está matando a senhora, mas vai chegar, tem de ser a vida, em nome de Jesus, passa a corrente de fogo, abençoa a Jona, Deus, abençoa essa criança, tira essa gripe dessa criança, abençoa o Marcelo, passa de fogo, abençoa ele, Deus, em nome de Jesus, abençoa esse mal, Senhor, ele está pensativo, Deus, mas em nome de Jesus, nada que for falado a respeito dela, não vai atingir ela, porque ela é uma mulher, ela crê em Jesus, ela confia em Jesus, e nada vai atingir ela, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Passa lá dentro da casa dela, passa no casamento dela, vai jogando por terra toda a influência dela. Eu te peço porque eu creio, Senhor, que ela recebe a bênção de Deus neste lugar hoje, porque eu creio. Foca nos meus olhos,
para ajudar nós. Ela é uma bênção na mão de Deus, mas está guardando os talentos dela. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Se for pedra nos rins, que o Senhor abençoe. Toca nos meus olhos, meus olhos. Se não for o Senhor mesmo, pode fazer a obra. Quero te ver, Glória a Senhor. Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar então, igreja. Fala assim, a partir de hoje, eu estou firmado na rocha, que é Jesus. Fala, Satanás do inferno, você não vai tirar a minha visão com Deus. Mas porque o meu nome é fé, meu nome é rocha. Amém.